Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a todos. O Deus de paz abençoe a todos. Aleluia, maravilhoso este Deus que nos dá segurança para termos paz. Temos paz nele, porque ele é Senhor sobre todas as coisas, tem o controle de tudo e a gente pode ficar tranquilo. Nada pode nos fazer mal, porque ele não deixa, verdade? Mas se algum mal nos acontecer, ele transforma em bem. Glória ao seu santo nome. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso temos paz. Aleluia. Por isso nos cumprimentamos uns aos outros com a paz do Senhor. Não é qualquer paz. Não é paz que se possa obter de qualquer maneira. É paz que só se obtém em descansar nele, no Senhor nosso Deus. Bendito o seu nome. Por isso que o Salmo 125 diz, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Não se abala. E o Salmo 46 diz, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem e os montes se abalem pela sua braveza. Por quê? Porque Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro, bem presente na angústia. Glória a Deus. Que bom poder adorar este Deus. Se nós não tivéssemos sido alcançados pelo seu amor, hoje estaríamos adorando deuses falsos, não é? Estaríamos oprimidos. É triste a situação de quem adora um ídolo, de quem adora um demônio, de quem adora a si mesmo, não é? É triste. Mas quanta paz tem aqueles que adoram o verdadeiro Deus. Que tranquilidade, que harmonia a gente tem, porque tem harmonia com o Deus que faz a harmonia de tudo que existe. Glória ao seu nome. Aleluia. Queridos que estão aqui, queridos que estão acompanhando pela internet, nosso primeiro domingo do mês de dezembro, o último mês do ano, não é? Nosso culto de ceia do Senhor, que inclui também a apresentação de informações sobre a obra missionária, porque entendemos que a ceia do Senhor é necessariamente missionária. Foi o que eu disse? Porque nós celebramos a vinda do maior missionário de todos os tempos a este mundo. Quem é ele? Jesus. Ele fez a maior renúncia que um missionário pode fazer, porque todo missionário, para exercer o seu trabalho, tem que renunciar. Tem que renunciar ao convívio da sua família, da sua igreja, da sua nação. Mas Jesus fez a maior renúncia porque ele deixou o próprio céu, a sua própria glória. A Bíblia diz que ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. A maior renúncia. Ele fez a maior viagem que alguém pode fazer. Ele veio do céu até a terra. Normalmente o missionário se desloca para outro território. E Jesus deslocou-se. Não é um deslocamento, para ele não faz muito sentido falar do deslocamento físico, porque ele é Deus, ele é onipresente, mas, sobretudo, do deslocamento da posição. Lá na glória, adorado pelos anjos, querubins, serafins, e, de repente, aqui no mundo, na condição de homem, na condição de um ser sujeito à fome, à sede, a sofrimento e até a morte. É uma distância muito longa, não é verdade? Mas ele percorreu essa distância. E é isso que nós celebramos. A ceia do Senhor é para celebrar isso. Ele fez a maior identificação que o missionário pode fazer. O missionário, para se comunicar com outro povo, ele tem que se identificar com esse povo, tem que ganhar a confiança desse povo, tem que se fazer um deles. Não é assim? Se o missionário chegar arrogante, dizendo que o país dele é melhor do que o do outro, né? A gente, quando vai para a Argentina, tem que dizer que o Maradona joga melhor que o Pelé, tem que dizer, né? E a gente lá
tem que se identificar com o povo, tem que comer o que eles comem, tem que falar a língua deles, para ganhar a confiança. Não é? Então a gente primeiro precisa ganhá-los para nós, para depois ganhá-los para Cristo. Se eles não confiarem em nós, como é que vão confiar naquele de quem nós estamos falando? Não é? Então nós temos que nos identificar com o povo para o qual vamos. E Jesus fez a maior identificação, a mais perfeita identificação que alguém poderia fazer. Ele, sendo Deus, se tornou homem. Não é? Ele usou a sua onipotência para isso. Porque só usando a sua onipotência poderia fazer isso. Deus se fazer homem, o eterno se fazer finito, o imortal se fazer mortal, o santo se fazer suscetível à tentação. A maior identificação já feita em toda a história da obra missionária. Então, a ceia do Senhor nos traz a pensar em tudo isso. E ele fez tudo isso por amor a nós, por amor a mim, por amor a você, por amor à humanidade perdida. Ele não tinha nenhuma necessidade própria de fazer isso. Por ele não, mas fez por nós. Vale um glória a Jesus? Aleluia, bendito o teu nome, Jesus, tu és maravilhoso. Nos alegramos em ti nesta manhã, Senhor, lembrando da tua obra de amor, o maior sacrifício que alguém poderia imaginar e fazer, tu fizeste por nós, Jesus. Bendizemos o teu maravilhoso e santo nome nesta manhã de ceia, nesta manhã missionária. Glória a Deus. Eu creio que os irmãos já tiveram algumas informações sobre o trabalho missionário. Eu gostaria de... Daqui a pouco nós vamos ver um pouquinho mais de missões. A igreja, neste mês, final de novembro, princípio de dezembro, está fazendo um dos empreendimentos missionários de sua história. E é importante que toda a igreja vivencie isso, que toda a igreja compartilhe disso. Porque a obra missionária não pode ser o trabalho do pastor sozinho. Não é? A obra missionária precisa ser o trabalho da igreja. Foi o que eu disse? Da igreja. O pastor lidera, o pastor conduz, o pastor orienta, mas o pastor não pode fazer sozinho. Primeiro, que não daria conta. Segundo, que não valeria a pena. Não é? Não valeria a pena. A obra tem que ser feita pela igreja. Eu estou esperando o filme que será projetado. Eu vou aproveitar para falar do assunto da lição de hoje. Nós estamos, final já do ano, esse é o último mês do ano, portanto, o último mês do trimestre. As lições desse trimestre são sobre o livro de Neemias. É um livro muito, muito interessante. Na verdade, toda a Bíblia é interessante. Foi o que eu disse? E esse livro, já por 2 domingos, né? Já por 2 primeiros domingos eu já falei sobre ele, você já sabe, e muita gente já conhece o livro, já sabe. Ele trata da reconstrução da cidade de Jerusalém. Foi feita num tempo muito difícil. Era uma construção aparentemente física, meramente física. Mas ali estava sendo reconstruído um povo. E não era qualquer povo, é o povo do qual viria o Messias, o Salvador do mundo, o nosso bendito Jesus Cristo. Você já disse glória a Jesus hoje? Diga de novo. Diga com entusiasmo. Aleluia, glória a Jesus, nosso Salvador. Então, ali estava sendo preparado o terreno para o nosso Salvador vir a este mundo. Precisava ser reconstruída a cidade de Jerusalém. Mas era uma empreitada difícil. Deus então levanta este homem chamado Neemias. Neemias, não sei se ele era general, grande empresário, o que ele era mesmo, hein? Professor, o quê? Ele era copeiro do rei. Não é? Uma função de alta responsabilidade e prestígio. Então, com base nisto, olha a circunstância aí, né? Olha a circunstância. Deus então usa este homem para vir reconstruir Jerusalém. Agora, reconstruir os muros, porque o templo estava reconstruído. O livro mostra que esta foi uma coisa dramática, difícil. É lógico, porque mexia com o inferno. Há coisas que a gente faz no mundo e que mexem com o inferno. Repita o que eu disse. Mexem com o inferno. E às vezes é uma coisa simples, é construir muro. Muro.
Mas Deus sabe, né? Por que aqueles muros estavam sendo reconstruídos. Foi difícil, mas, graças a Deus, Deus deu muita força àqueles homens. Aquela obra foi embargada 2 vezes. Né? Aliás, foi embargada uma vez. Dentro do livro de Neemias, foi embargada uma vez. Veio um decreto do rei, manda parar. E eles tiveram que parar. Mas aí os profetas de Deus começaram a animá-los, né? E eles foram construindo, e aí apareceu alguém, não, é para embargar. Não, que embargar nada. Nós vamos construir. E aí, é uma história muito bonita. E os muros foram reconstruídos. Mas depois da reconstrução da cidade, vem a reconstrução do povo. Amém? Diga assim, além de reconstruir cidades, precisamos reconstruir pessoas. Vou melhorar a frase? Diga assim, para reconstruir cidades, precisamos reconstruir pessoas. Então, agora vem a reconstrução do povo. Isso está no finalzinho do livro, o último capítulo. E as próximas 3 lições estão baseadas no último capítulo de Neemias. O capítulo de hoje trata de finanças. Por isso que eu dei abri um parênteses aqui nessa hora, porque estava falando de dinheiro, estava falando de construção, não é? Eu creio que vem boa hora. Havia um problema. Neemias teve que dar uma chegada a Jerusalém, a licença sem vencimento dele terminou, e ele teve que voltar para Jerusalém. Né? E quando ele foi, coisas aconteceram aqui. Quando ele volta, encontra algumas coisas que não deveriam ter sido feitas, né, realizadas. E uma delas foi que o sumo sacerdote, Tobias, né, abrigou lá em pleno templo, abrigou um amonita. Né? Era uma coisa errada por uma série de razões. Né? Uma delas é que a casa de Deus é lugar para o culto a Deus. Né? E, em segundo lugar, era o tipo de gente que, pela lei, era proibido, né, ser admitido no templo, naquela época. Hoje, glória a Deus, né, todos os povos são admitidos no templo, senão nós estávamos perdidos, não é verdade? Mas naquele tempo, não. Né? Olha só, eu vou ler um pouquinho aqui. Neemias 13:1. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a mistura. Ora, antes disso, Eliasibe, eu disse Tobias, eu troquei o nome das pessoas. Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, ou seja, ele era um tesoureiro, se tinha aparentado com Tobias, que era um amonita. E fizeram ali uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas, e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isso não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, vim eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar a licença do rei. E vim a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. O que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então, Neemias exerceu uma ação de despejo. Neemias exerceu uma ação de despejo em cima do Tobias, que não podia morar dentro da tesouraria da igreja. Ele estava morando dentro da tesouraria da igreja. Vê só, se pode um negócio desse. Né? Naturalmente que Neemias, para fazer isso, ele teve que se expor, ele teve que atrair antipatia para si, mas ele precisava fazer isso, e ele fez. E as consequências, naturalmente, foram positivas. O texto vai dizer adiante que quando o povo viu essa atitude, então passou a trazer os dízimos, as ofertas, para a casa do tesouro. Né? Porque até nem adiantava trazer, não tinha onde colocar. Né? Então, o Tobias, para benefício, desculpe, né?
é o nome dele? Eliasib, para beneficiar um parente seu. Então causou um grande prejuízo a todos os obreiros da igreja. Causou um prejuízo a todos os obreiros da igreja. Mas quando então é feita a limpeza, o texto diz, capítulo 13 de Neemias, versículo 12, então todo o Judá trouxe os dízimos do grão e do mosto e do azeite aos celeiros. E por tesoureiros pus sobre os celeiros a Selemias, o sacerdote, a Zadok, o escrivão, a Pedaías, dentre os levitas. E com eles Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque se tinham achado fiéis, e se lhes encarregou a eles a distribuição para seus irmãos. Então foi restabelecida o pagamento dos obreiros, que estava interrompido, o que realmente não faria nenhum bem ao povo de Israel. Eu me alegro, irmãos, eu sou feliz. Eu, quando fui chamado para o ministério, eu era funcionário público. Eu, pela graça de Deus, nenhum mérito meu, foi Deus que me deu, né? Pude fazer minha graduação, pude fazer minha pós-graduação, tinha meu emprego, mas Deus me chamou, né? E Ele foi queimando pontes, né? Deus faz isso. Quando Ele chama a gente, Ele vai queimando pontes para você não voltar. Então, de repente, eu me vi numa condição que não tinha mais volta. E acabei ficando inteiramente dedicado à obra do Senhor. Eu vivo do altar. E a minha alegria é esta, é saber. Para mim é uma alegria. Para algumas pessoas é um opróbrio, para algumas pessoas é uma humilhação. Não é? É uma humilhação. Para mim é uma honra. Não é? Eu sou sustentado pela fé dos irmãos. Eu sou sustentado pelo amor que os irmãos têm a Deus. Eu sou sustentado pela obediência que os irmãos têm para com Deus. Não só eu, mas uma boa equipe de pastores e pastoras desta igreja que servem aqui, que servem nas congregações e que servem no campo missionário. Se faltar a fé, se faltasse a fé, nós morreríamos de fome. Bom, não morreríamos porque Deus daria outro jeito. Deus é fiel. Não é? Mas, assim, de imediato, essa seria a perspectiva. Não é? Mas, graças a Deus, veja como eu estou gordinho. Né? Quando eu comecei, eu era bem magrinho. Eu tinha um paletó de uma lista só. Né? Então, eu estou bem alimentado, moro bem, né? Me desloco bem, né? Tenho bons veículos, graças a Deus, porque o povo ama a Deus, o povo ama a obra de Deus, o povo contribui com amor e com fidelidade. E é preciso que seja assim. Amém? Glória a Deus. E nós precisamos de recursos para manter a obra. Sem eles, não há como fazer. Por isso, nós precisamos pedir a Deus que nos dê mais fé para contribuir com mais liberalidade, porque agora nós estamos precisando de reforço. Estamos terminando o ano de 2011, não queremos terminar o ano no vermelho. Nós já compartilhamos isso com a igreja. A arrecadação da igreja não caiu, graças a Deus. Não temos que nos queixar disto. Não houve, nem está havendo, nem haverá desfalque. As pessoas que trabalham na igreja são fiéis. Né? Neemias escolheu homens fiéis para a tesouraria. Nós temos aqui na tesouraria da igreja 2 homens fiéis. Como é que é o nome deles? Otoniel, Cleomar. Otoniel Gomes de Castro e Cleomar Francisco da Silva. São 2 pastores que estão ali para receber os dízimos e as ofertas dos irmãos, para administrar. Né? E então não temos problemas com isso. Em algumas organizações, às vezes, há desfalques, às vezes há desvios de recursos. Não é o nosso caso. Tudo o que arrecadamos, aplicamos na própria obra. É na manutenção da própria igreja, é na construção de edificações que precisamos, tanto aqui como nos arredores, como distante daqui, né, para que a obra de Deus possa ser realizada. Sem recursos, a obra de Deus nunca foi realizada, nunca foi. Né? Então, é uma maneira também de Deus provar a nossa fé mesmo. Né? Ele coloca o dinheiro na sua mão e diz assim, o que você vai fazer com isso? Né? E você diz, é meu. Então, é uma atitude. A outra diz, não, Senhor, é tua, o que o Senhor quer que eu faça? Né? E Deus vai lhe orientar. E você vai cooperar com a obra do Senhor e o seu dinheiro vai ganhar almas. O seu dinheiro vai alcançar vidas que não seriam alcançadas sem a sua contribuição financeira. E Deus é glorificado em tudo isto.
e nós dizemos como salmista, não é? Como é que é o Salmo 103? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo o que há em mim, inclusive o meu dinheiro. Amém? Seu dinheiro é convertido? Aleluia. Glória a Deus. O pessoal faz muita pilhéria com essas coisas, né? Dizem que dinheiro crente é nota de R$1, né? E nota de 20, de 50, de 100, está tudo desviado. Vão tudo para os cassinos, vão tudo para os lugares por aí afora. E o dinheiro de R$1 vem para a igreja. Mas graças a Deus que aqui não é assim. Graças a Deus que aqui o povo contribui com amor, com fé. A lição de hoje, ela bate em vamos ver se são. Dois pensamentos básicos. Primeiro, o líder precisa vigiar para não administrar mal a obra de Deus. Diga assim, o líder precisa administrar bem a obra de Deus. Isso implica uma série de coisas, inclusive as questões de não querer tirar vantagem pessoal. Hoje em dia, há muita gente que incentiva muita contribuição, mas para se beneficiar disso, exclusivamente para que eles possam ter uma vida mais confortável, mais luxuosa, né? Isso é administrar mal. Foi o que Eliasibe fez, né? Ele administrou em função de seus interesses pessoais. E eu não posso fazer isto. Eu não devo fazer isto. Amém? Não posso e não devo. E eu preciso das orações da igreja para Deus me guardar da avareza, me guardar do egoísmo, me guardar de qualquer atitude danosa para a obra de Deus no administrar os bens. Então, este é um ponto. O segundo ponto é a transparência na administração. É preciso haver transparência. A última frase da lição, uma frase do pastor Elinaldo Renovato, é assim, ó. As finanças da igreja local devem ser empregadas com fidelidade, sabedoria e transparência na expansão do reino de Deus. Vamos repetir isso? As finanças da igreja local devem ser empregadas com fidelidade, sabedoria e transparência na expansão do reino de Deus. Nós temos procurado estabelecer a transparência. Primeiro, toda a contribuição que a igreja entrega é exposta aqui no nosso quadro de aviso. Então, se você entregou seus dízimos no mês passado, seu nome não estiver lá, se você entregou informando o seu nome. Há pessoas que não gostam de informar o nome quando entregam os dízimos. Então, fazer o quê? Mas aí a gente coloca assim, contribuição anônima, o valor e a data. Então, você pode controlar as contribuições que você tem entregue à igreja? Se a sua contribuição é nominal, é ver se o seu nome está lá. Se a sua contribuição é anônima, é ver se o valor e a data estão lá. Então, está ali. É anônima, é ver se o valor e a data estão lá. Então, está ali. É para isso. Quando nós estabelecemos esse sistema, algumas pessoas nos criticaram duramente. Talvez porque ficaram preocupadas, né, pelo nome não aparecer ali. Nossa intenção não é expor ninguém, nossa intenção não é prejudicar ninguém. Nós não andamos atrás disso porque não funciona, né? Não funciona. Ninguém deve contribuir coagido. Não funciona. Deve contribuir por amor, por fé, espontaneamente. Então, ali está a lista. Essa é uma forma. A outra forma, a igreja elege o conselho fiscal. É a igreja que elege. Depois que passa pelo conselho ministerial, então vai para a assembleia. Não é? E, então, eu estou dizendo que os membros da diretoria, o pastor presidente, tem a prerrogativa de indicar, ainda que tenha que submeter ao conselho ministerial e à assembleia. Mas o conselho fiscal, não. O conselho fiscal a igreja elege. Então, são pessoas que fazem um trabalho difícil, muito difícil. Tem que conferir nota por nota. Ver se tem uma nota fiscal para cada despesa, né, para controle da própria igreja. São pessoas da mais alta confiança da igreja. O presidente do conselho precisa
estatutariamente, ter conhecimento da área contábil. Então, essa é uma outra forma de nós exercermos a transparência. Primeiro, conselho fiscal. Primeiro, exposição de tudo que a igreja arrecada. Emissão de recibo de tudo que entra na tesouraria. Às vezes as pessoas fazem por transferência bancária. Quem faz a transferência bancária tem o recibo na sua mão. Não é? Quem entrega na tesouraria tem todo o direito e até a obrigação de pegar o seu recibo. Tem gente que diz, eu não quero, pastor. Mesmo assim, o recibo fica à disposição. Qualquer hora pode ir lá e dizer, eu quero meu recibo da data tal, meu nome é fulano. Vai estar lá, disponível. Entregou sua contribuição, peça o seu recibo. Ok? Essa é uma maneira de zelarmos pela transparência. A segunda maneira é a lista dos contribuintes. A terceira maneira, o terceiro fator, é o conselho fiscal. O quarto fator é a declaração de imposto de renda. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se eu enriqueci ilicitamente, então peçam a minha declaração de imposto de renda. E se eu enriquecer ilicitamente, qualquer membro da igreja pode me processar, pode fazer o que quiser, tem todo o direito. Tá certo? Precisa haver transparência, essa famosa transparência. Amém, amados? Agora, a contrapartida, a igreja seja fiel, cada crente seja fiel, traga as suas contribuições para que a obra de Deus seja mantida, para que a gente dê aos obreiros o sustento adequado, para que nós demos continuidade à obra de Deus. Então, amados, assim é a obra de Deus, e ela é linda, a obra de Deus é maravilhosa, a obra de Deus é o que há de mais precioso na terra, e você faz parte dela, amém? Você faz parte dela, você é parte da obra de Deus. Diga, eu sou parte da obra de Deus. Aleluia. Tanto porque você foi alcançado por ela, está inserido nela, como você é o realizador dela. Deus faz sua obra através de mim. Diga isso. Aleluia. Que tal se nos colocássemos em pé agora e fizéssemos uma oração pelas finanças da igreja? Amém? Vamos fazer uma oração pelas finanças da igreja. Aleluia. Levante suas mãos para os céus. Ó Deus vivo, ó Deus eterno, ó Deus da glória, Criador dos céus e da terra, nós te adoramos. Nós bendizemos o teu nome. Não há outro Deus além de ti. Tu és eterno, tu és infinito, tu és o Deus que se veste de glória e majestade. Tu és o Deus que se assenta no alto e sublime trono. Tu és aquele que também se assenta junto ao contrito e abatido de coração. Tu és maravilhoso, Deus poderoso em obras. Deus que faz coisas gloriosas na terra e no céu. Nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome. Nós somos felizes por pertencer a ti, por ter sido alcançados pelo teu amor, por ser, Senhor, instrumentos teus neste mundo. Te louvamos, Pai querido. Eis-nos aqui, Senhor. Assembleia de Deus da L2 Sul, no primeiro domingo deste último mês do ano de 2011, para te adorar, Senhor, para bendizer teu nome, para te glorificar, ó Deus, para te servir com todo o nosso ser. Queremos te servir com o espírito, com a alma, com o corpo, com as finanças, com tudo, Senhor, que o Senhor nos confiar, pois o Senhor é digno. Ser glorificado em nós, ó Deus, como pessoas, como famílias, como igrejas. Ser glorificado nesta igreja, mãe de tantas outras igrejas. Ser glorificado em todas as igrejas que essa igreja gerou no Brasil e no mundo. Ser glorificado, Deus, em toda a terra. Ser conosco aqui. Ser com os representantes dessa igreja que estão em outros povos, em outros países, anunciando a tua palavra. Inclusive teu servo William, com toda aquela equipe que ali está, Senhor. Oh Deus, usa-nos para manifestar a tua glória, a tua grande salvação. Meu Deus, nesta hora queremos te bendizer, porque nos tens abençoado. Somos um povo abençoado, Senhor. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor nos tem dado meios de realizar a tua obra e nós somos agradecidos a ti por isto. E nesta hora, meu Deus, queremos pedir pelas finanças desta igreja, neste final de ano. Abençoa os teus servos que têm propósitos, aqueles que têm causas na justiça, que elas sejam resolvidas antes do recesso do judiciário. Aqueles que têm negócios para concluir, que sejam concluídos imediatamente. Ó Deus, aqueles que têm herança para realizar também que aconteçam.
Ó Deus, aqueles que estão aderindo à campanha do 13º dízimo, abençoa também e envia os meios que precisamos para manter a obra, para manter os obreiros, para manter os missionários, para glorificar teu nome em toda a terra, meu Deus. Em nome de Jesus te oramos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cante comigo assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor.